Certo. Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu sou Lohane, Ricardo, Mariana. Nós somos alunos da FATEC Guarulhos e hoje nós vamos discutir os principais resultados obtidos em uma pesquisa em entrevista com profissionais da área de logística para analisar como que as guerras e a questão política impactam na parte logística. A gente fez um informes em relação a toda essa questão de política, de como que as guerras podem impactar tanto economicamente quanto socialmente, né? A questão das empresas. A gente utilizou a empresa da Mariana e da Lô, que trabalham na Campos. Utilizou o pessoal da minha empresa também, da Victoria Cargos, uma transportadora. A gente vai debater sobre como as respostas deles podem ter um impacto e como são as experiências deles em relação a toda a questão da guerra, da economia, das crises econômicas no geral. Um dos pontos que praticamente todos os entrevistados comentaram foi a questão dos insumos, porque as questões geopolíticas impactam muito. Por exemplo, o tarifaço que teve ano passado, né? Teve bastante impacto nisso, porque, querendo ou não, quando isso ocorre, muitas das vezes as empresas acabam indo para outros setores, procurando outros métodos, outras coisas que possam realmente ajudá-los, né, a melhorar o preço do seu produto para diminuir o custo. E querendo ou não, isso impacta na economia do local, tanto da importação quanto da exportação. E a maioria das vezes, quando é exportado, dependendo do país onde foi produzido, acaba chegando ao consumidor final de uma maneira muito cara. Então, eles sempre procuram uma maneira de reduzir esses valores, né? E foi o maior desafio para eles, para os entrevistados, no caso. Eu acho que assim, de todos, assim, vai ser. Acho que a pandemia foi o que mais pegou por relação a tanto ninguém esperava, porque tecnicamente guerras e no geral você ninguém espera, né? Mas por ser o mais desafiador, porque ninguém podia sair de casa. Então, tendo essa questão da exportação também, é um fator que economicamente foi muito agravante para a empresa de vocês, né? E não só para a empresa de vocês, como para a minha empresa também. Então, eu creio que seja, de todos aí, seja o ponto mais difícil que o pessoal acabou passando E em teve relação a isso. o fato também de que, querendo ou não, muitos funcionários das empresas faleceram. Então, você estava em um momento que tinha o falecimento de muitas pessoas e você não, naquele momento, não podia repor 100%. E tem questão psicológica também. Exato, Exato. porque você tinha, Colaborador. você não, dependendo do cargo, se for produção, você precisa de alguém presente. Só que como que você vai entrevistar se tá na pandemia, todo mundo de quarentena, lockdown? Então é uma questão que, querendo ou não, traz muita dificuldade, porque para você repor, ou você aumenta a demanda de trabalho de alguém, ou então você contrata outra pessoa sem ter certeza 100% que ela vai entender todos os processos e vai seguir todos os processos conforme que você já estava acostumado a receber e a realizar, né? Então é bem pesadinho. Além disso, além do impacto também interno e psicológico, todo o costume que teve que ter, né? A adaptabilidade no trabalho, também teve as questões econômicas que impactaram matéria-prima, chegada de matéria-prima, que os entrevistados comentaram que teve que se adaptar com o transporte aéreo, por exemplo. Exato. Que demora mais, é um custo maior. Então, teve que se adaptar, não demora mais, no caso, vai mais rápido, porém o custo é maior. Exato. Então, teve que se adaptar nessa questão também. E questão de não chegar a matéria-prima, vai parar a produção, e clientes insatisfeitos também. Então, além da pressão psicológica, eles tiveram que lidar todo esse problema, esse processo. Exatamente. Exato. Então, E algo que todos mencionaram é que depois, a primeira crise que quase todos pegaram foi a de 2008, que foi por conta da crise imobiliária, né, dos Estados Unidos. Só que de alguma forma afetou eles, só que eles não entraram muito em detalhe. Porém, posteriormente teve um conflito entre Rússia e Ucrânia, que foi quando a Rússia anexou a Crimeia. Depois teve alguns outros conflitos no Oriente Médio, não lembro quais, mas eu lembro que teve, acho que da Síria também. E eles falaram que basicamente todos esses impactaram. Por exemplo,
o meu supervisor, ele comentou que a empresa, hoje ela já não trabalha com o Estreito de Hormuz, né? Que é onde está tendo a questão dos Estados Unidos e Israel e Iraque, né? Então, hoje nós não utilizamos mais esse meio, mas é um meio que para a logística é muito importante. Então, Muito Exatamente. importante. exato. A nossa empresa utiliza, por exemplo, o canal de Cabo Verde. Nós não passamos por lá. E aí eu questionei ele por que ele falou que é porque é melhor, evita esses conflitos, e aí você não fica com aquela marra também de se acontecer alguma coisa, fico 2 meses sem poder passar, e além também do canal ter, como que eu vou dizer, a questão da água, né? Ele comentou que teve um ano que ficou preso um navio lá. E aí, exatamente para evitar esse tipo de situação, a gente mudou a nossa rota para não ficar dependente nem de embargo dos outros, nem do próprio local, do ambiente, né? Então, é bem legal a gente poder entender como que funciona nessa parte. Com a guerra, né, do pessoal Da do Rússia. Irã e dos Estados Unidos, é a guerra que estava tendo no Oriente Médio, né? Pra simplificar, com a demanda do combustível, isso impactou no pessoal das transportadoras justamente um reajuste emergencial em relação ao combustível, ao frete. A guerra do Oriente Médio teve todo um reajuste em relação ao frete. Consequentemente, isso aumentou a demanda do aéreo. Então isso casa muito com o que a Lorraine falou. A questão do aéreo acabar sendo importante, sendo muito utilizado nessas questões emergenciais. Né? A gente tem, por exemplo, não só essa guerra agora do Oriente Médio, a guerra da Ucrânia, todas as outras guerras, o pessoal acaba tendo uma utilização mais aérea do que rodoviária. Ainda mais aqui no Brasil, como você falou, que a gente só usa rodoviária em tudo. É incrível isso. Que todo mundo usa rodoviária. O pessoal quer ir lá para Belém do Pará, quer ir lá para o Amapá, vamos de carro. Não vamos de avião, não. Uma resposta de um dos entrevistados casa muito com o que você falou. Se você quiser ler. Um dos entrevistados disse: o maior impacto foi certamente a ruptura de estoque, pois impactou diretamente no atendimento ao cliente final. Por muitas vezes dependia de um componente para voltar a rodar com seu caminhão e ter a sua renda de volta à normalidade. Isso se refletiu desde caminhoneiros independentes até as grandes empresas de mineração. Exatamente, né? Tanto a questão, igual você falou, do transporte aéreo, quanto do rodoviário. A infraestrutura, porque a gente não tem infraestrutura ferroviária. Exato. A gente só Falta tem. de investimento. A gente nem mal tem a rodoviária, né? Então. A infraestrutura rodoviária, que impacta mais ainda quando se depende desse transporte. Exato. A gente usa mais rodoviário, fluviário? Hidroviário, isso, hidroviário. Em questão nos estados que utilizam mais, o marítimo também. Então, assim, quando qualquer coisa acontece com esses estados, por exemplo, ano retrasado, 24, final do ano, teve uma seca lá em Manaus. E assim, não dava para utilizar o balsa, não dava para utilizar barco, nem nada. O que aconteceu? Aumento do aéreo. Então, a gente não tem muita essa estrutura em relação ao rodoviário, hidroviário, marítimo, dutoviário, ferroviário, tudo. Então, a gente acaba sempre utilizando o rodoviário, mas a gente sempre tem um aéreo assim como uma opção. Acredito que com tudo isso que vocês falaram, assim, dá para refletir bastante que como com um desafio grande desses e uma crise econômica global, dá para repensar maneiras de se melhorar a logística global, né? Além da global, a local, ainda mais no brasileiro. E tiveram vários pontos negativos, é claro que foi uma época triste, em questão psicológica, que também bem difícil, questão econômica, só que foi um período que as empresas tiveram que se adaptar e também buscar outras alternativas. Então, é um ponto que as empresas podem tirar de proveito para melhoria. Para investir em outras maneiras de transporte, até para melhorar a economia do país. Lembrando que a gente tem, Brasil, tem um projeto, se eu não me engano, que foi começado pelo MEDES, da malha, acho que é ferroviária, que vem lá acho que é de Manaus, alguma coisa assim, não é? E nunca saiu do papel. O MEDES estava no poder há
50 anos, mais ou menos, a gente nem sonhava existir e desde então a gente nunca teve muitas questões. Então a gente não teve uma certa evolução, pelo menos. Porque uma coisa é a gente falar, não, tivemos uma evolução, nem que seja na rodoviária. Mas não, muito pelo contrário, tem locais abandonados, igual você falou, principalmente para o norte. E a gente acaba não utilizando o espaço. A gente tem locais, solos que dá pra gente fazer rodoviário não, ferroviário, né? Ferroviário. Só que não é utilizado, não é Tem investido. os planos, Exato. mas não sai do papel. Exatamente. Essa então, questão do A norte. execução do trabalho. Então, essa questão do norte, né, quando geram essas crises econômicas e impactos globais, né, guerras, a região norte acaba tendo uma, como é que eu posso dizer, é muito escanteada, né? Porque vamos lá, a gente tem 6 estados no norte. Esses 6 estados, talvez o quê? Só o Tocantins e o Acre que que não precisem tanto de acesso hidroviário. Todos os estados ali que precisam mais do hidroviário, eles são escanteados e muito. O pessoal acaba não utilizando muito nessas questões econômicas e globais. Fora acessos, né? Que a gente tem, o Amapá é o único estado brasileiro que a gente não tem acesso rodoviário. Então a gente só consegue chegar lá de barco ou avião. Então assim, quando tem essas crises econômicas no geral, isso impacta muito já nessas regiões que são mais escanteadas, que acabam tendo um alto custo maior, né? A gente vai, por exemplo, minha transportadora, ela tem esse troncal, São Paulo-Manaus, né? E aumentou muito essa questão do reajuste por conta das guerras que estavam tendo. E muitos clientes acabaram se afastando justamente por conta desse reajuste. Então, se a gente tem, por exemplo, uma coisa mais suave, digamos assim, que é São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, São Paulo, Paraná, uma região mais vou dizer metropolitana do Brasil, uma região mais exatamente desenvolvida, a gente vê que não tem tanta essa dificuldade quanto, por exemplo, os estados do norte. Então, isso acaba impactando muito na questão econômica do Brasil. Imagino que para você que trabalha diretamente em uma transportadora deve ter sido horrível. Sim. Porque, querendo ou não, imagino eu que a questão de valores de combustíveis para Região norte, pro Pará. Não é nem questão disso. Para navios, no caso. Sim, navios. Balsas, é bem mais caro. Porque não é exatamente, às vezes, dependendo do motor, dá para utilizar o de um carro. Mas imagino eu que seja mais caro porque é um tipo diferente de motor, tem toda a questão. Então, e para lá, igual você falou, a distribuição é menor. Então deve encarecer muito mais para vocês. E aí, volta aquilo, né? Encarece para o consumidor final. Encareceu para o consumidor final, ele, beijo, tchau. Exato. Tô indo embora, e ele vai procurar alguém que faça mais barato, ou então ele vai parar de certa forma o que ele precisa. Um ponto importante também que o entrevistado trouxe é ter o conhecimento do negócio, porque dá para diferenciar e separar o que é mais importante e o que tem que atender primeiro. Então, um ponto que ele trouxe é que teria que atender hospitais, data center, exército, né? A questão do exército com os motores. Então, acho que ter o conhecimento do negócio também, a empresa ter o conhecimento do que é mais crítico, de qual cliente que não que é o mais importante, porque todos os clientes são importantes, Sim. Mas qual que vai mais impactar? Não vai mais impactar a questão que vai entrar na questão social também, porque, por exemplo, você vai deixar de atender um hospital é uma questão muito crítica. Se não tem energia no hospital, muitas pessoas podem morrer, ainda mais no contexto de pandemia. Então, pensar por esse lado também é bem importante, ainda mais uma empresa que já tem um nome já muito importante no mercado. Então, se dá um vacilo aí com isso, pode gerar uma questão bem crítica. Certo. Uma da questão que a gente fez foi: qual das situações gerou maior incerteza na cadeia logística da empresa? Explique considerando fatores como prazo, fornecedores, custo ou transporte. E ele falou exatamente sobre a guerra comercial China e Estados Unidos, e que até o Brasil entrou no meio, Europa, que gerou e ainda gera, mesmo mais de um ano depois, incertezas na cadeia logística, pelo fato da tarifa dos impostos subirem. E querendo ou não, o imposto sobe,
joga pro cliente final. O problema é seu Sim, e vida que exatamente. segue, né? Um outro ponto que eu acho importante é como a empresa reagiu às crises do ponto de vista logístico. E aí uma das respostas foi planejamento estratégico a fim de não impactar a produção, que entra naquilo que a gente falou, querendo ou não, é preciso você ter um estoque e um estoque de segurança, para você ter uma boa estratégia, para você guiar como que vai funcionar. Porque se você não tem estoque estratégico, você fica dependente do fornecedor. Então vamos supor, hoje eu compro uma bala por 3 centavos. Só que aí passa 2, 3 dias eu já compro ela por 13 centavos. Sim. Então, e aí se eu não tenho um planejamento estratégico, igual eu falei, de, vamos dizer, comprar ela por 3 centavos, comprar um grande lote, eu vou ser obrigada a repassar os 13 centavos, ou 10 centavos a mais no caso, né? Consumidor final. Exatamente. Qual foi o pior cenário logístico enfrentado pela empresa? A entrevistada respondeu: falta de produto e aumento do custo do embarque aéreo. Tudo o que a gente comentou. Tudo que a gente acabou falando acaba refletindo aqui, porque o aéreo é muito acionado nas crises econômicas globais, guerras, porque Acaba nesses sendo polos, mais rápido. exato, Emergencial, né? nesses polos que usam mais gases, que tem um maior número de petróleo, vai impactar no combustível e, consequentemente, o combustível vai ficar mais caro o frete rodoviário, enquanto o aéreo vai aumentar a demanda. Talvez fique um pouco mais caro o frete aéreo, e isso, conforme a própria entrevistada disse, falta de produto, aumenta os custos com o embarque aéreo, mas acaba sendo mais utilizado o aéreo e tendo mais um foco no aéreo, justamente por não ter uma preparação. O Brasil não tem essa preparação toda. E grande parte dos países, querendo ou não, porque vários países eles utilizam o rodoviário ou então ferroviário. Por exemplo, a Europa usa muito ferroviário, só que por mais, é o que você falou, tudo acaba impactando, porque questão de combustível principalmente. E aí você precisa levar, sei lá, da Alemanha para França. Ah, mas é relativamente perto, mas depende muito de onde você vai passar e do material que você vai passar. Exato. Porque tem material que é super frágil, não aguenta colocar, por exemplo, dentro de um trem e ficar 2, 3 dias viajando. Um exemplo vacina, vamos dizer assim. Tem que ir em ambiente controlado, tudo bonitinho. Então, querendo ou não, o aéreo, para uma situação dessa, é muito mais fácil e melhor também para o produto, né? Para poder ter um tempo de vida maior. Sim. Bom, diante de todas essas respostas, a gente tem a conclusão de que todos sofreram, independente da situação. Seja 2008, seja a guerra contra a Palestina, seja a guerra da Ucrânia e da Rússia. Então, a gente tem essa conclusão de que o pessoal sofre muito com essa incerteza. De que a gente não sabe o que pode acontecer. As empresas sofrem com esse problema, a sociedade sofre, a economia sofre do país. Todo mundo sofre. Então é global, é mundial, a preocupação. E um jeito de a gente melhorar isso é justamente ter um investimento maior nos outros modais aqui no Brasil. Né? Dá pra falar pra gente se preparar, porque tudo pode acontecer. Assim como de 2019 para 2020 teve uma pandemia que parou todo mundo, o pior das hipóteses pode acontecer. Então a gente tem que estar bem estruturado para os outros modais, que é uma opção de a gente conseguir não ter esse impacto tanto no rodoviário e aí no aéreo aumentar bastante. Ter os outros modais bem desenvolvidos para justamente todos conseguirem ter essa normalidade, né? Pode aumentar o preço, mas não vai aumentar gradativamente, porque pode ter as outras opções de envio. Sim, eu acho que a pandemia trouxe essas incertezas, mas trouxe oportunidades que antigamente as empresas não enxergariam por nunca ter passado por uma crise parecida. Exato. Então eu acho que agora, depois de vivenciar certos problemas mundiais, assim, globais, e também de saúde, as empresas acabam tendo uma outra percepção e podem estudar melhor como organizar seu estoque, como organizar seu transporte estrategicamente, seus colaboradores, preparar psicologicamente seus colaboradores. Então dá para investir muito mais nisso
do que antes, que ela não tinha essa visibilidade. Acho que é um Exato. ponto importante. E aí, procurar melhorar a qualidade do que a gente oferece internamente também, igual teve também o problema quando estourou a guerra da Ucrânia com a Rússia, teve a questão dos agrotóxicos, que a gente depende muito deles. E aí bombou lá, e como que vai fazer agora? Mas é mais um ponto de atenção. Então, É mais um ponto de melhoria exato. que antigamente não teria se não tivesse passado por isso. A gente depende também bastante do trigo deles, se eu não me engano. Aí o que encareceu? O que o brasileiro come todos os dias, 3, 4 vezes? Pão. Porque a farinha de trigo é a massa principal, né? O ingrediente principal. Então, acho que se a gente investir nos insumos, independente do que for, agrícola, manufatura, eu acho que o Brasil tem muito a ganhar se a gente procurar investir. O problema é que falta o investimento enquanto pessoas, mão de obra, e o investimento enquanto governo. Então, acho que isso também é um ponto a gente Políticas, trabalhar. Sim. Então, Exato. acho que é isso. É isso. É isso, Muito pessoal. obrigado, gente. Muito obrigada pela atenção. Curtam, compartilham, se inscrevam no canal da Fatec. Exato.